quase 50 anos de serviço, continua ativo e nunca foi abatido em combate. Este é o... Quando foi descoberto, os americanos ficaram tão preocupados que decidiram acelerar o desenvolvimento de um caça para superá-lo em todo. Em específica, ele não foi criado para ser um caça de superioridade aérea, mas sim um interceptador, pensado para defender o vasto território soviético, entrando o espaço aéreo soviético em rotas inesperadas. Com isso, o conceito do Foxbat se tornou ultrapassado quase imediatamente, e os Estados Unidos só descobriram isso em 1900 início para lidar com os desafios emergentes da guerra aérea moderna. Ele precisava ser veloz, mas também ter eletrônica avançada, comunicação em rede, capacidade de interceptar mísseis de cruzeiro e atuar em altitudes mais baixas. Em vez de depender apenas de radares terrestres, ele teria que operar de forma mais autônoma. O primeiro protótipo voou em 1975. À primeira vista, parecia apenas uma versão modificada do MiG-25, mas havia muitas mudanças estruturais, algo que radares mais antigos tinham dificuldade, por confundirem com o terreno. Esse radar era apenas uma das ferramentas que tornavam o MiG-31 tão avançado. Ele também foi o primeiro caça soviético com datalink tático, um sistema de comunicação que permitia compartilhar informações em tempo real com outros caças. Isso significa que uma patrulha de 4 Foxhounds podia cobrir uma área imensa, detectar ameaças distantes e coordenar ataques sem sequer precisar ligar todos os radares, reduzindo assim a chance de serem detectados por sensores inimigos. Além disso, ele foi projetado com 2 tripulantes, um piloto e um oficial de interceptação. Isso dividia a carga de trabalho e tornava as missões mais eficientes, especialmente nas situações mais críticas. O armamento também era impressionante para a época. O principal míssil era o R-33, com alcance de 120 km, ideal para derrubar grandes alvos. Embora não fosse o mais manobrável, seus novos controles de voo, melhorias aerodinâmicas e sensores adicionais davam ao MiG-31 uma chance real em confrontos de curto alcance, especialmente contra aeronaves da geração anterior. Na prática, ele se tornou uma peça essencial na doutrina soviética de defesa aérea. Combinando alcance, velocidade e um radar poderoso, ele passou a patrulhar principalmente as áreas mais remotas do norte e do extremo leste do país, como a Sibéria e o Ártico, regiões em que a infraestrutura de radar terrestre era escassa e o espaço aéreo aberto exigia vigilância constante. Nessas zonas geladas e isoladas, ele encontrava seu papel mais estratégico: detectar e interceptar qualquer ameaça antes que ela sequer se aproximasse de centros urbanos ou instalações militares, prontos para proteger qualquer vestígio do que restava do incidente. Do outro lado, os F-15 realizavam patrulhas com tanques externos e mísseis de longo alcance, sabendo que qualquer movimento em falso poderia escalar para um confronto aberto. Diante dessa ameaça, ter vantagem de energia antes de qualquer engajamento. Era uma resposta direta à capacidade do MiG-31 de voar a Mach 2.8, rastrear alvos a 200 km e atacar antes mesmo de ser detectado visualmente. Muito mais avançada. Ele teria novos aviônicos, sistema de controle fly-by-wire, cockpit digital com telas multifuncionais, radar de maior alcance, mas não passou da fase de testes. Mesmo com esses cancelamentos, ele continuou sendo uma peça central da defesa aérea russa, especialmente por sua capacidade de interceptação de longo alcance. E foi justamente essa qualidade que acabou motivando a primeira grande modernização da frota. A partir dos anos 2000, a Rússia iniciou o programa MiG-31BM. A nova versão trouxe um salto significativo em eletrônica embarcada. O radar original foi atualizado e passou a operar com alcance de até 320 km contra alvos aéreos e capacidade de rastrear 24 alvos ao mesmo tempo, guiando mísseis contra até 8 deles simultaneamente. E falando em mísseis, a estrela da modernização foi a integração do R-37M, uma versão atualizada do míssil original com alcance estimado de mais de 300 km. Além disso, ele ganhou cockpit com telas digitais, novos sistemas de guerra eletrônica, novo computador de missão e compatibilidade com uma variedade maior de mísseis. Agora, ele podia empresa. Em meio a isso, o MiG-31 surpreendeu. Mesmo sendo um avião da década de 80, ele se destacou por sua capacidade de engajar alvos aéreos a grande distância, fora do alcance da maioria dos sistemas de defesa ucranianos. O uso do míssil R-37M se tornou um diferencial.
Com seu alcance estendido e guiagem ativa, ele permitiu que o MiG-31 operasse com relativa segurança em missões de patrulha e caça. Relatórios ucranianos e fontes ocidentais confirmaram que o MiG-31 foi responsável por diversas vitórias aéreas, inclusive contra alvos que voavam em baixa altitude, como caças MiG-29 e Su-27 da Ucrânia. Em alguns casos, os pilotos ucranianos sequer sabiam que estavam sendo engajados até que os mísseis explodissem próximo a eles. Essa letalidade a grandes distâncias colocou o MiG-31 em um novo patamar de respeito, mesmo sendo uma aeronave com mais de 40 anos desde seu primeiro voo. Até o momento, a Rússia não perdeu nenhum MiG-31 em combate aéreo durante a guerra. 2 unidades foram destruídas em solo, provavelmente em ataques com drones ou mísseis contra bases aéreas, mas nenhuma foi derrubada no ar. Isso reforça sua imagem como uma plataforma confiável, veloz, resistente e ainda extremamente perigosa, mesmo em um cenário moderno cheio de ameaças furtivas e armas inteligentes. A capacidade de operar fora do alcance dos sistemas ucranianos também permitiu que ele fosse usado como plataforma de dissuasão estratégica. Seu simples deslocamento para regiões próximas ao fronte já é suficiente para fazer os radares ucranianos entrarem em alerta. Em alguns casos, o lançamento de um único MiG-31 é suficiente para obrigar toda uma patrulha aérea inimiga a recuar ou interromper a missão. Mas mesmo com todo esse desempenho, não há como ignorar que ele está envelhecendo. Muitos exemplares ainda operam com células e componentes da era soviética. A Rússia vem modernizando gradualmente sua frota, mas o ritmo é limitado por questões orçamentárias e pela dificuldade de produzir novos caças em larga escala. Ainda assim, mesmo sem a furtividade dos caças de quinta geração, ele continua desempenhando um papel importante, especialmente como interceptador de longo alcance e plataforma de mísseis de alta velocidade, especificamente para carregar o míssil hipersônico Kinzhal. Esse míssil se tornou